Olá, bora entender uma coisa fundamental sobre o nosso país? O que legalmente faz alguém ser brasileiro ou brasileira? A gente vai direto, na fonte, na Constituição, para desvendar as regras que definem a nacionalidade por aqui. No fundo, a grande questão é a seguinte: a nacionalidade brasileira vem do lugar onde a pessoa nasce ou vem da família, dos laços de sangue? Esses são os dois grandes caminhos que os países costumam seguir. O Brasil fez uma escolha bem clara, mas, como a gente vai ver, ela tem umas exceções super importantes que dizem muito sobre nós. Vamos analisar isso de perto. Então, o nosso roteiro de hoje é este aqui. Primeiro, vamos entender os dois tipos de nacionalidade que existem. Depois, a gente mergulha na regra principal do Brasil, o chamado direito do solo, e, na sua exceção, o direito de sangue. Na sequência, a gente vê como alguém pode escolher se tornar brasileiro e, para fechar com chave de ouro, por que essa diferença entre ser nato ou naturalizado é tão, mas tão importante. Para começar, a gente precisa entender que a Constituição enxerga a nacionalidade de duas formas bem diferentes. Uma é aquela que a pessoa já ganha no momento em que nasce, que a gente chama de originária. A outra é aquela que vem depois, como resultado de uma escolha, de um ato de vontade. Essa é a derivada. Então, olha só que interessante. O brasileiro nato não escolhe ser brasileiro. Simplesmente acontece. É uma condição que vem com o nascimento, de forma involuntária. É a forma primária, a regra base. Por outro lado, o brasileiro naturalizado faz uma escolha consciente. É um estrangeiro que, depois de um tempo, decide seguir um processo legal para se tornar um cidadão brasileiro. E aí a gente chega na regra principal do Brasil. Na hora de decidir quem é brasileiro, o critério número 1 é muito claro e eu diria até generoso. O que vale é o lugar onde a pessoa nasceu. Esse princípio tem um nome em latim que já diz tudo: ius soli. E o que é jus soli? Bom, o termo vem do latim e significa literalmente direito do solo. É uma ideia bem direta. Se você nasceu no território de um país, você é cidadão daquele país. Simples assim. O solo é quem manda. E a nossa Constituição não deixa nenhuma dúvida. Qualquer pessoa que nascer no Brasil é brasileira nata. Ponto. Não importa se os pais são estrangeiros, não importa a nacionalidade deles. A única exceção, e ela é bem específica, é se os pais estrangeiros estiverem aqui trabalhando oficialmente para o governo do país deles, como diplomatas, por exemplo. Ok, essa é a regra geral. Mas e se a pessoa nasce lá fora, mas é filha de brasileiros? Aí que entra o segundo princípio. Ele funciona como uma exceção à regra principal para garantir que os laços de família com o Brasil não se percam pelo mundo. Esse princípio é o ius sanguinis, ou, em bom português, o direito de sangue. Aqui, a nacionalidade não vem mais do solo, mas sim da descendência. A cidadania passa de pai ou mãe para filho, não importa em que lugar do planeta esse filho tenha nascido. O que conta aqui é a linhagem. A Constituição abre 3 possibilidades para um nascido no exterior ser considerado brasileiro nato. A primeira, se o pai ou a mãe brasileira estiver fora do país a serviço do Brasil. A segunda, se a criança for registrada num consulado brasileiro. E tem uma terceira via, muito interessante. Mesmo que não tenha sido registrada, se essa pessoa vier morar no Brasil e depois de fazer 18 anos, decidir formalmente que quer a nacionalidade brasileira. Beleza, até aqui a gente falou sobre quem já nasce brasileiro, né? Mas e quem não nasce? Como é que um estrangeiro pode, por vontade própria, se tornar um cidadão brasileiro? É aí que entra o processo de naturalização. A lei basicamente dá 2 estradas para isso. A primeira é a chamada forma ordinária, que é um caminho mais fácil para quem vem de países que falam português. Só precisa de 1 ano morando aqui sem interrupção e ter boa índole. Já a segunda, a forma extraordinária, é para todas as outras nacionalidades. E aqui a coisa aperta. São exigidos mais de 15 anos morando aqui direto e não ter nenhuma condenação criminal. Ok, então a gente tem o brasileiro nato e o naturalizado. Aí fica a pergunta: na vida real, isso faz alguma diferença? E a resposta é: com certeza. E faz uma diferença enorme em algumas áreas bem sensíveis do Estado brasileiro. Vamos ver agora por que essa distinção é tão importante. E olha que interessante o que a Constituição faz. Primeiro, ela estabelece o princípio da igualdade. Diz que a lei comum não pode criar nenhuma diferença entre natos e naturalizados. Só que, na mesma frase, a própria Constituição cria a brecha. Ela diz, olha, exceto nos casos que eu mesma vou apontar aqui. E essas exceções são poucas, mas são poderosíssimas. A primeira e talvez a maior diferença de todas é a extradição. Isso aqui é muito sério. Um brasileiro nato
nunca, em hipótese alguma, pode ser extraditado, ou seja, mandado para fora do país para ser julgado. Já o naturalizado pode sim, mas só em duas situações bem específicas: por um crime comum que ele cometeu antes de ser naturalizado ou por envolvimento com tráfico de drogas, não importa se foi antes ou depois. A outra grande área em que essa diferença aparece é no acesso a alguns cargos públicos. A Constituição guarda os postos mais importantes da República, aqueles que são vistos como essenciais para a segurança e para a soberania do país, apenas para brasileiros natos. E a lista é bem restrita, e faz todo sentido se a gente pensar bem. Estamos falando da linha de sucessão presidencial: presidente e vice-presidente, presidente da Câmara e do Senado. Além deles, os ministros do Supremo Tribunal Federal, a carreira de diplomata, os oficiais das Forças Armadas e o ministro da Defesa. São os cargos de comando do país. Então, para a gente amarrar tudo, a regra de ouro no Brasil é o jus soli, o direito do solo. Nasceu aqui, é daqui. Mas o nosso sistema é flexível e também abre portas bem importantes pelo jus sanguinis, o direito de sangue. Isso garante que os laços de família com o Brasil continuem valendo, mesmo do outro lado do mundo. E tudo isso, claro, nos leva a pensar. Num mundo cada vez mais globalizado, com gente morando e trabalhando em vários países ao longo da vida, como é que esses conceitos de nacionalidade, baseados em solo e em sangue, vão continuar a evoluir? Como eles vão se adaptar à nossa realidade? É uma pergunta que fica no ar.